Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, a pedido novamente de alguns inscritos, eu vou trazer aqui um terceiro vídeo mostrando 5 excelentes fundos imobiliários que atualmente a gente tem disponível para estudar e quem sabe, se for da sua vontade, investir neles. São 5 excelentes fundos imobiliários que têm boa liquidez, boa gestão, alavancagem muito bem controlada, têm se desempenhado muito bem nos últimos anos e tem aí um histórico de eficiência. Então, como eu mencionei, são fundos que vale a pena aí você tirar um tempinho para estudar e quem sabe se ele se encaixar nos seus critérios de investimento, possa ser aí um futuro fundo imobiliário na sua carteira de investimentos. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo. Estude, abra o relatório gerencial, entenda como é que esse fundo ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o HGRU11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 133,99, com dividend yield de 9,11%. Já pagou aqui nos últimos 12 meses em dividendos R$ 12,20. Se descermos aqui, podemos ver que atualmente o seu preço justo seria os R$ 126,26. Além disso, seu P sobre VP está de 1,06. Isso quer dizer que ele está custando 6% mais caro do que ele realmente vale. Porém, sempre vale ressaltar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão corretos, já que tem aquela questão da valorização dos ativos. Então, é apenas uma referência, né? Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 2,3 bilhão, um caixa de 46 milhões, conta com um pouco mais de 204 mil cotistas e tem uma liquidez média diária superior a 2,8 milhões. O seu último rendimento anunciado e pago foi de 85 centavos por cada cota. O HGRU11 ele é um fundo de renda urbana. Todos os seus imóveis têm uma área total aqui de 403 mil metros quadrados. Sua alavancagem atualmente corresponde a 3,8%, então uma alavancagem baixa. E sua vacância física está de 1% e vacância financeira totalmente zero. Um ponto muito positivo do HGRU11 tem a ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Vocês podem ver aqui que 91% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. E se pegarmos uma média aqui, a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 10 anos. Então, um ponto realmente muito positivo desse ativo. Descendo aqui, a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis, juntamente com os indicadores usados para poder fazer o reajuste anual. Na sua grande maioria, é usado o índice IPCA. Ao lado aqui também a gente pode ver a sua exposição por locatários. Então, seus principais locatários atualmente é a Carrefour, com 37%, e a Intux, que é uma empresa aqui do setor de educação, com 19%. No total, ele tem aqui 17 inquilinos. E com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que aproximadamente 80% são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior, e 20% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. E aqui ao lado também a gente pode ver o setor de atuação de seus principais devedores. Então se destaca aqui em especial empresas que atuam no setor de varejo alimentício, empresas do setor educacional e também empresas do setor de varejo vestuário. Aqui por último vocês podem ver todos os imóveis que atualmente o HGRU11 ele tem. Então vai falar o nome da cidade que está localizado, o tamanho daquele ativo, a participação do fundo em cada um desses imóveis, se tem vacância ou não, e o setor de atuação daquele inquilino. Se vocês passarem aqui, vocês podem ver que ele tem realmente uma quantidade bem significativa de ativos imobiliários. Eu não cheguei a contar, mas deve estar ali na faixa de uns 70 imóveis aproximadamente. Esse fundo ele teve início lá no mês de abril de 2018. Ele é gerido pela Credit Suisse. Além disso, cobra uma taxa de administração de 0,70% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o índice IPCA, mais 5,5%. O próximo fundo, pessoal, é o fundo de shopping, o HSML11, atualmente sendo negociado a R$ 96,40, com dividend yield aqui de 9,38%. Já pagou nos últimos 12 meses em rendimentos R$ 9,04 no acumulado. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo seria aqui os R$ 96,15. Então está muito próximo do seu preço atual. Por isso que seu P sobre VP está de 1, quer dizer que ele está sendo negociado próximo ou exatamente no seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio de 1,9 bilhão de reais, um caixa de 182 milhões, conta com um pouco mais de 190 mil cotistas
e tem uma liquidez média diária de 5,6 milhões. E se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e já pago foi de 80 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que esse fundo teve início lá no mês 7 de 2019. Ele é gerido aqui pela HSI, gestora de fundos imobiliários, uma excelente gestora. Descendo aqui, podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 1,05% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre QCD, o índice IPCA mais 6%. Atualmente, sua alavancagem representa aqui aproximadamente entre dívida e patrimônio 18,7%. Com respeito à sua taxa de ocupação, no momento está aqui de 95,9%, então ele está com uma vacância aí de aproximadamente 4%. Descendo aqui, podemos ver que atualmente ele tem participação em 7 shopping centers, e aqui vocês podem ver o nome de cada um desses shopping, além do tamanho, a participação do fundo em cada um desses ativos, a ocupação de cada um desses shopping centers, a quantidade de lojas e também a quantidade de vagas de estacionamento. Com respeito a alguns indicadores operacionais desse fundo, podemos ver com respeito aqui às suas vendas, se compararmos o ano de 2024 com o ano de 2023, então tanto no mês de janeiro como no mês de fevereiro tiveram um aumento aqui de 6% e de 7% em cada mês. E também com respeito ao seu resultado operacional, podemos ver que também houve um aumento se compararmos aqui esse ano de 2024 com o ano de 2023. Então isso mostra que o fundo tem conseguido se desempenhar muito bem. Outro fundo muito bom, pessoal, que é uma boa opção aí para você investir, é o fundo de logística, o LVBI11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 116,90, com dividend yield de 8,72%. E já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado R$ 10,19. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 116,60, porém, como vimos aqui em cima, ele está custando ali R$ 116,90. Então está muito próximo do que seria o seu preço justo. Por esse motivo, seu P sobre VP está de 1. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,6 bilhão, conta com caixa aqui de aproximadamente 79 milhões e tem um pouco mais de 117 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 3,8 milhões. Descendo aqui, a gente pode ver que seu último rendimento anunciado e pago foi de 90 centavos por cada cota. Aqui no seu último relatório gerencial, podemos ver que ele é gerido pela VBI, que é uma boa gestora de fundos imobiliários. Além disso, ele teve início lá no mês de novembro de 2018. Aqui podemos ver todos os ativos logísticos que atualmente o LVBI tem. No total são 10 galpões logísticos que ele tem. E na sua grande maioria, 100% desses ativos é totalmente do fundo. Só tem esse daqui de Aratu, que ele tem 70%. Total de locatários são 33. Área bruta alocável do fundo é de 519 mil metros quadrados. Sua vacância física no momento está de 1,1% e sua vacância financeira também está de 1,1%. Aqui podemos ver pelo mapa a localização de cada um dos ativos que atualmente ele tem. E podemos ver que 50% dos ativos que ele tem, no caso dos seus imóveis, estão localizados aqui a um raio de 30 km da capital São Paulo. O restante está aqui na região metropolitana de Curitiba. Tem também ativos na cidade de Extrema e também na região metropolitana de Salvador. Aqui também a gente pode ver quem são alguns dos seus principais locatários. Então se destaca aqui primeiramente a Scania, Amazon, Ambev, DHL. Então essas são aqui as suas 4 principais inquilinas. Aqui também a gente pode ver o setor de atuação dos seus inquilinos. Se destaca aqui em especial o setor automobilístico, de logística e de e-commerce. Além disso, podemos ver com respeito à tipologia dos seus contratos, 48% em cada uma delas, com respeito também ao seu indexador usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria, em 68% dos seus contratos, é usado o índice IPCA. O penúltimo fundo, pessoal, é o TRXF11, também um fundo aí de renda urbana. Atualmente sendo negociado a R$ 110,59, dividend yield de 10,40%, já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado R$ 11,50. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo seria os R$ 108,78. Seu P sobre VP está de 1,02, isso quer dizer que ele está aí com 2% de ágio. Atualmente tem um patrimônio de 1,6 bilhão, um caixa de 84 milhões e conta com um pouco mais de 147 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária aqui de 8,7 milhões, uma bela liquidez. E o seu último rendimento pago foi aqui de 90 centavos por cada cota.
Aqui no seu relatório gerencial, esse é um fundo que teve início lá no mês 10 de 2019. Ele é gerido pela TRX Gestora, cobra uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais 6%. Descendo aqui, podemos ver com respeito à sua vacância física e a sua vacância financeira são totalmente zero, então é um ponto muito positivo desse ativo. Atualmente, ele conta aqui com 55 imóveis, que soma-se uma área total de 561 mil metros quadrados. Atualmente, 80% do seu patrimônio está investido aqui nos seus imóveis, nesses dois tipos. Ele tem aqui uma pequena porcentagem em CRIs e também em cotas de outros fundos imobiliários. E o restante está aqui na renda fixa, como caixa de liquidez diária. Descendo aqui, a gente pode ver que o segmento de atuação dos seus principais locatários se destaca aqui em especial o setor atacadista, também o setor de varejo, juntamente com o setor de casa e construção. E com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. 93% deles são contratos atípicos. E mais embaixo aqui a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui em especial Açaí com 45%, o grupo Pão de Açúcar com 17% e o grupo Mateus também com 17%. E por último, pessoal, temos o MOL 11, ele é um fundo de shopping. Atualmente sendo negociado a R$ 114,13, com dividend yield de 8,82% e já pagou nos últimos 12 meses R$ 10,07 por cada cota. Seu preço justo seria aqui os R$ 119,81, mas como vimos lá, ele está na faixa aqui dos R$ 114. Seu P sobre VP está de 0,95, quer dizer que ele está com desconto aí de 5%. Patrimônio atual de 1,5 bilhão, caixa de 105 milhões, conta com um pouco mais de 134 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 2,7 milhões. E seu último rendimento pago foi de 92 centavos por cada cota. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo. Primeiramente, ele teve início lá no mês de dezembro de 2017. Sua gestora é a Genial Gestão. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,50% ao ano e não realiza a cobrança de taxa de performance. Aqui podemos ver que ele tem participação em 10 shoppings. Pegando esses shoppings que ele tem participação, soma-se uma área total de 107 mil metros quadrados. Sua taxa de ocupação no momento é de 94%, então quer dizer que ele tem uma vacância de aproximadamente 6%. Aqui podemos conferir algumas informações sobre os 10 shoppings que atualmente ele tem participação. Então ele vai falar o nome do shopping, a localização, quem é o administrador desse shopping, a participação do fundo em cada um desses shopping, o valor de aquisição, o tamanho do shopping e a área bruta alocável, que é somente do fundo, o MOL 11, além a porcentagem do seu resultado operacional para com respeito ao fundo e o PL, no caso o patrimônio do MOL 11 investido em cada um desses imóveis. E com respeito à sua alavancagem, ele tem uma dívida aqui de 115 milhões de reais, o que corresponde atualmente a uma porcentagem de dívida patrimônio de 9,6%. Então é uma alavancagem controlada, já que ele também tem um caixa ali suficiente para poder pagar essas dívidas. Então, pessoal, mostrei aí 5 excelentes fundos imobiliários que atualmente você tem como opção para estudar e, consequentemente, investir. Sempre lembrando, cabe um estudo bem aprofundado para ver se algum desses ativos se encaixa nos seus critérios de investimento. Se assim for o caso, são ativos que realmente valem muito a pena você ter aí na sua carteira de fundos imobiliários. Beleza? Pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira e até a próxima.